Olá, bom dia. Vamos meditar em mais um princípio para a glória de Deus. Você que parar para ver esse vídeo, será um vídeo de apenas 10 minutos para compartilhar mais um princípio da palavra de Deus. Tranquilo? E o que eu gostaria de pedir, se você foi edificado, se você for edificado, compartilhe com alguém, encaminhe para alguém, aquilo que é bom para a gente, com certeza a gente deseja das demais pessoas, Outra coisa, eu estou salvando, eu falei que ia salvar todos os vídeos lá no Telegram, mas eu tenho observado que, não são muitas pessoas que usam o Telegram. Mas eu estou salvando todos os vídeos lá na minha conta do YouTube, que é Juliano Vilaça, Depois entra lá, Juliano Vilaça, tem todos os vídeos salvos lá, de todas as lives. Entra lá, compartilhe, Dê o seu like se você for abençoado. Tudo para a glória do Senhor. Tranquilo? O princípio que eu quero compartilhar hoje é o princípio básico para salvação. Queridos, texto base, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Princípio básico para a salvação. Olha que maravilha. São coisas preciosíssimas, eu não dá tempo da gente se aprofundar. Princípio básico para a salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha! O princípio básico para a salvação é a graça de Deus. Ninguém será salvo por sua dignidade própria. Ninguém será salvo pelos seus próprios atos de justiça. Pelo contrário, o profeta Isaías ele disse que os nossos atos de justiça eles são como o trapo da imundícia. Tranquilo? Depois você pesquisa certinho o que é trapo da imundícia. Então a salvação, o princípio básico para a salvação é graça. E graça quer dizer favor imerecido. Nenhum ser humano merece a salvação, é a graça de Deus. Nós, o ser humano por si mesmo, ele não conseguiria encontrar de volta o caminho para a casa do Pai. É a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus que nos mostra o caminho de volta à casa do Pai. E Jesus ele foi muito claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. O apóstolo João escreveu lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de São João. Outra coisa preciosa aí dentro, então dentro desse princípio básico para a salvação, então se é graça, por que é graça? Porque Paulo diz lá aos Romanos que todos os seres humanos que pisaram aqui nessa terra e que estão vivos sobre a face da terra, com exceção apenas de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, todos destituídos foram da glória de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estavam debaixo da cobertura do pecado do primeiro Adão, que foi o Adão. E Jesus ele veio como o segundo Adão para ser espírito vivificante. Tranquilo? Então todos carecem da graça de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo também diz aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Tranquilo? Então, princípio básico para salvação. Graça. Guarde isso no seu coração. Por que eu preciso da graça? Porque eu já nasci em pecado. O salmista ele diz que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o sangue que corre nas nossas veias é o sangue do pecado. É o pecado do primeiro Adão. Então, a salvação é pela graça, através da fé. Olha que preciosidade. Outra questão primordial sobre a salvação. Jesus ele foi muito claro. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, princípios básicos então para a salvação. Graça, reconhecer a graça de Deus em Cristo Jesus.
Fé, por meio da fé, isso não vem de vós, é dádiva de Deus, né? Crer em Jesus Cristo. E terceiro ponto, é preciosíssimo, sobre a salvação, arrependimento. Então, reconhecer a graça, crer em Jesus e arrepender dos seus pecados. Aí será salvo. Tranquilo? Gostaria de citar só mais um detalhe aqui. Vocês lembram daquele caso quando Jesus ele estava, né, visitando a cidade de Jericó e tinha um homem ali, um homem público, importante na cidade, né? Talvez hoje seria aí o ministro da Fazenda, né, daquela cidade, daquela região. E ele era cobrador de impostos. Só que ele ouviu falar que Jesus iria naquela cidade. E ele subiu num arbusto para ver Jesus passar naquela cidade, para ver Jesus ali, que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E o nome desse homem era Zaqueu. E Jesus revela ali algo preciosíssimo para Zaqueu, né? Quando Zaqueu sobe naquele arbusto, Jesus passando, a questão não é simplesmente a atitude de Zaqueu ter subido num arbusto, porque ele era de pequena estatura, né? Senão eu não conseguiria ver Jesus passar, mas é a atitude, a abertura que ele já tinha no coração, né? Essa atitude dele mostra que ele estava reconhecendo a graça. Essa atitude dele mostra que, vocês vão ver mais para frente, que ele creu. E automaticamente vocês vão ver que é um grande exemplo que ele arrependeu dos seus pecados. Olha que maravilha. Então, princípios para a salvação. Graça de Deus, salvação é pela graça, salvação é pela graça. Né? Fé, somente por meio da fé, crer em Jesus e arrepender dos seus pecados. Tranquilo? Se eu arrependo dos meus pecados, se eu deixo acontecer uma metanoia, é porque eu creio que Jesus pode me perdoar, eu creio que eu posso escrever uma nova história que nós meditamos há uns dias para trás. Arrependimento, para mim, não é uma palavra de exortação. Arrependimento é uma declaração de amor, é uma oportunidade para recomeçar, é uma oportunidade para ser melhor, é uma oportunidade para corrigir a rota. Tranquilo? E Jesus ali, ele vira e faz uma declaração para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa desse arbusto, desta árvore, porque hoje me convém pousar em sua casa. Os religiosos começaram a questionar, mas você vai jantar, você vai pousar na casa de um homem pecador? Jesus veio para salvar os que se haviam perdido. Né? E Jesus, mais embaixo, ele faz essa declaração tão lindíssima. Hoje veio a salvação a esta casa. Quando ele estava lá na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostoso na sua casa. Tem que recebê-lo. Semana que vem eu vou meditar sobre um outro princípio, que é o princípio do senhorio. Né? Na próxima semana. Já está aqui agendado para a gente, se Deus assim o permitir, nós vamos meditar sobre o princípio do senhorio. Mas aí Zaqueu recebe Jesus gostoso. E Jesus fala para ele, hoje veio salvação a esta casa. O que aconteceu com Zaqueu? Reconheceu a graça de Deus em Cristo Jesus, creu em Jesus e arrependeu dos seus pecados. Qual que é a prova que Zaqueu arrependeu dos seus pecados? Porque não existe arrependimento, como eu disse esses dias para trás, sem fruto digno de arrependimento. Não existe arrependimento sem mudança. Arrependimento é metanoia, é transformações dos padrões mentais, e se os padrões mentais mudam, as atitudes automaticamente mudarão. E o que Zaqueu, ele disse para Jesus? Jesus, se eu defraudei alguém, porque ele era cobrador de impostos, infelizmente havia uma prática, né, impura lá, de defraudar as pessoas na cobrança dos impostos. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que maravilha. Reconheceu a graça, creu em Jesus, o próprio Jesus falou que ele recebeu salvação na sua casa, hoje fez salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, ou seja, se é filho de Abraão é porque pela fé ele se tornou filho de Abraão, porque ele creu em Jesus. E aí Jesus faz uma declaração lindíssima, para mim encerrar, que eu quero dizer sobre essa declaração. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Nenhum ser humano conseguiria encontrar o caminho de volta à casa do Pai por si mesmo. Foi ele que veio nos buscar. Foi ele que nos encontrou. E ele continua à procura de todos. A única coisa que nós precisamos fazer, reconhecer a graça.
Eu não mereço, não é por mim mesmo. Crer em Jesus e arrepender dos pecados, e então serás salvo. Tranquilo? Queridos, essa meditação, estou encerrando 10 minutos, não quero deixar passar. Tenham todos uma excelente semana, para a glória de Deus, né? Medite sobre isso, sobre esses princípios básicos para a salvação. Que Deus livre você e sua família da infecção desse vírus, desse coronavírus. Aqueles que estão acometidos por esta infecção, que o Senhor, né, te dê a cura, te dê a paz para a glória dele, em nome de Jesus. Que o Senhor livre você e sua família, em nome de Jesus, todos aqueles que você conhece, que o Senhor livre a nossa cidade, livre a nossa nação, livre as demais nações do mundo, que venhamos viver um novo tempo para a glória de Deus. Tranquilo? Só relembrando, vá lá no canal do YouTube, vou deixar salvo o vídeo lá, Juliano Vilaça. Compartilhe com alguém, dê o seu like se você foi abençoado. E o propósito desses 10 minutinhos dessa live é apenas plantar uma pequena sementinha para você buscar. Isso não é nada, é uma gotícula, 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 gotícula do oceano que é a preciosidade da graça de Deus. Jesus era cheio de graça e de verdade. Que maravilha! Que maravilha! Jesus era cheio de graça e de verdade. Tenha todos um excelente domingo, uma excelente semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Medita, reflita. Eu com certeza ao terminar essa live eu vou ouvir aqui o que o Senhor falou no meu coração aqui várias vezes, para me ruminar. Ovelha rumina. Tranquilo? Forte abraço, boa semana.